Olá, queridas consciências! Chegando aqui para mais uma lição do livro Um Curso em Milagres. Hoje, a lição 329. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você chegou aqui pela primeira vez, saiba que aqui no canal tem uma playlist onde todas as lições que já foram gravadas aqui do livro estão lá, tá bom? Então você pode assistir esse vídeo e depois você pode dar uma olhadinha lá na playlist. Então vamos lá, o que essa lição diz hoje? Eu já escolhi aquilo que é a tua vontade. Então a lição diz aqui que hoje aceitaremos a nossa união um com o outro e com a nossa fonte. Não temos nenhuma vontade à parte da sua e somos todos um, porque a sua vontade é compartilhada por todos nós. Através dela, reconhecemos que somos um. Através dela, enfim, achamos o nosso caminho para Deus. Então, aquela frase que diz todos somos um, nós somos um em consciência, porque a única consciência que está se experimentando é a consciência do Criador, da fonte criadora, aquilo que a gente chamamos de Deus, a gente deu um nome Deus, mas a consciência, a fonte, ela vai muito além do nosso entendimento sobre Deus. Quando a gente fala Deus em geral, a gente traz para nossa memória as características de Deus baseado no que a gente aprendeu dentro de alguma religião. Alguém nos contou uma história a respeito de Deus. Deus, a fonte criadora, é uma consciência que está pensando, que está emitindo pensamentos, e cada pensamento vem do seu desejo de evoluir através de uma experiência, e nessa experiência ela só deseja ser feliz. Ela só deseja a plenitude da sua felicidade através do amor incondicional, que é a energia primordial desta fonte. Então, esta energia, Deus é uma energia, uma força que se expande o tempo todo. Uma força criando planetas através de um desejo de se experimentar como planeta, criando galáxias através de um desejo de se experimentar como galáxia, criando o planeta Terra através do seu desejo de se experimentar como o planeta Terra, criando seres de todas as raças inimagináveis que a gente nem imagina que tem, mas que existe, criando animais, criando florestas, criando minerais, criando para se experimentar, criando para se expandir através dessa evolução que cada uma das suas criações está vivenciando no seu processo. Então, em tudo existe aquele desejo original lá dessa fonte, dessa força criadora que a gente chama Deus. Então, aqui, quando a lição diz a vontade do Pai, é que a gente compreenda que nós somos um com essa consciência compartilhada com a fonte. Então, não existe uma separação entre eu e a fonte. A única separação que existe é criada pela minha limitação da mente como humana, que acha que eu estou separada da fonte. Então, muitas vezes, quando a gente fala em Deus, a gente olha para cima, né? E é natural até, se torna uma coisa natural. A gente olha para cima ou a gente imagina em algum lugar. Mas não existe esse lugar. Existe aqui. Então, a gente precisa fechar os olhos e ir para dentro, né? Neste universo. Porque quando a gente entra mesmo, quando a gente chega nesse núcleo magnético do coração, só existe apenas um imenso vazio de pura paz, de pura tranquilidade. Um vazio que preenche a nossa alma, que preenche a nossa vida.
Por isso que a gente precisa meditar muito, por isso que é bom fazer jejuns, por isso que é bom fazer processos que levem a nossa mente para um estado de consciência onde a gente consiga chegar neste lugar através dessa chave, né, deste portal que é o coração, para a gente compreender um pouquinho do que é ser um com Deus. E aí, quando a gente vivencia esse estado, a gente consegue compreender a magnitude de Deus e a nossa limitação aqui enquanto mente humana, enquanto nessa ilusão de estarmos separados dessa fonte, o quanto o nosso caminho ele é distante quando a gente se coloca no lugar de separação e o quanto a gente se aproxima da fonte quando a gente se coloca no lugar de unificado, de um com tudo, um com a fonte, um com todos. E essa questão do um com todos é a gente também fazer um trabalho, e aí talvez esteja o trabalho mais desafiador da nossa vida, que é a gente conseguir olhar para o outro com todos os seus defeitos, né? E a gente entender que ele também é parte da mesma consciência que também está em nós, que também é parte de nós. Então, o maior desafio nosso nesse processo evolutivo é a gente conseguir eliminar da nossa mente, eliminar dos nossos olhos físicos esta ideia de que o outro é um serzinho lá que muitas vezes a gente quer matar ele, não é? Muitas vezes a gente quer dar na cara dele. Aquele serzinho também é a consciência manifestada do divino, é Deus em ação. É o divino, é a fonte criadora também se experienciando na sua totalidade de ser. Olha só, o processo evolutivo, gente, não é brincadeira, não é brincadeira. E não pense você que você vai fazer alguma coisinha ali do dia para a noite, você já vai entender tudo isso. Pode ser que isso aconteça? Pode ser que isso aconteça. Tem várias pessoas que alcançou esse nível de consciência num dia, em um acontecimento ali no dia, e a pessoa se iluminou, compreendeu tudo, vivenciou tudo, se unificou ali com a fonte e passou a compreender essa realidade a partir dessa consciência elevada, que é aquilo que a gente chama de pessoas que iluminaram. Continuam vivendo aqui na Terra, continuam passando pelos seus perrengues da vida, mas a sua consciência compreende quem é o outro, compreende quem é Deus, compreende quem é Ele quando ele se olha no espelho. Então, o nosso caminho aqui de evolução é ter essa compreensão, é viver essa vida nessa compreensão. Quando a gente chega nesse lugar, a gente consegue vivenciar aquilo que é a promessa de Deus e que é o desejo de Deus, felicidade e paz absoluta nessa experiência. E expandir e criar e usar o nosso potencial da mente para criar, co-criar, manifestar a partir deste lugar. Então, todos nós estamos aqui, cada um em um nível evolutivo, cada um se compreendendo, cada um buscando do seu melhor jeito, porque cada um de nós temos uma forma de interpretar a realidade. Algumas pessoas precisam apanhar mais do que as outras para aprender, né? Tem pessoas que vai pelo amor, tem pessoas que vai pela dor. Mas todas estão buscando este lugar de compreensão, ainda que elas nem saibam que elas estão buscando. Ainda que elas estejam no processo adormecido, existe lá dentro do interior de cada um de nós uma busca. Às vezes a gente sente algo e a gente nem sabe o que a gente está sentindo, não é? Eu já muitas vezes falei, nossa, mas tem um negócio aqui, eu sempre falo, ai, tem um negócio aqui que eu tô sentindo, tá estranho. O que é? É uma busca. E de repente é o nosso espírito que tá falando ali, que quer se comunicar com a gente. E às vezes a gente tem aquela sensação estranha que a gente não consegue definir em palavras. Isso são sinais dessa nossa busca,
que muitas vezes está lá no nível inconsciente, mas ela está lá. Então, o nosso despertar é a partir desses impulsos que a própria alma, o próprio espírito, ela nos envia, o impulso de dizer, olha, tem algo para você descobrir aqui nessa existência. E é por isso que existem alguns movimentos acontecendo na sua vida para você despertar, para você acordar. Só que muitas vezes a nossa mente, o nosso ego leva para um outro lado. Leva para o lado da vítima, do inconformado, do revoltado, não é? O ego, ele adora fazer essas coisas. Então, esse processo, ele é incrível e ele pode ser divertido quando você entende que a busca é pelo entendimento de que você e Deus e você e o outro, aquele outro que você não vai com a cara dele mesmo, tanto quanto aquele que você ama, é um só, é uma única consciência se experienciando. Então, eu entendo isso hoje, eu sei e eu acredito que é desse jeito. Mas o meu ego, ele ainda aponta o dedo. Ele ainda fala e eu pego ele muitas vezes falando, sabe aquela conversa mental? Olha isso, olha aquilo. Então eu já sei, falo, Neuza, ó, olha onde você tá falhando. Então a gente vai percebendo que esse processo aqui, ele tem que ter uma persistência da nossa parte, um carinho também da nossa parte, de entender que é preciso desprogramar. É como se a gente precisasse esquecer tudo que a gente aprendeu para que a gente possa aprender de uma forma diferente. Ou é preciso se desapegar de tudo que nos ensinaram para a gente começar a aprender de uma forma diferente. Para a gente começar a ver de uma forma diferente. Para a gente começar a sentir de uma forma diferente. Não é um trabalho fácil, não adianta, o despertar ele não é fácil. O despertar muitas vezes ele é sim dolorido. Mas ainda assim, a gente precisa colocar uma pitada de diversão no processo. E vivenciar esse processo como uma criança que está aprendendo a andar, que está aprendendo a falar, que está aprendendo a conhecer as cores. Entende? Então, somos criança no processo de conhecer quem somos. E é maravilhoso isso. Eu acredito que só o fato da gente saber que estamos passando por um processo evolutivo já é gratificante de poder, porque nós escolhemos de alguma forma estar aqui no planeta Terra. A partir do desejo de Deus, né? Ele nos trouxe aqui, ele nos permitiu viver aqui. E quantas outras histórias a gente já não viveu? Porque nós somos o espírito eterno. A consciência é eterna. Então imagina quantas experiências a gente já vivenciou, talvez aqui nesse planeta, talvez em outros planetas, em outras galáxias, talvez nem em um corpo, talvez só na forma de uma luz, na forma de uma estrela. Quantas experiências essa consciência já vivenciou e agora de repente está aqui num planeta perfeito, porque a Terra é um planeta lindo e a gente está aqui todos perdidos, né? Se despertando, cada um no seu momento, cada um na sua velocidade. Estamos todos aqui. Então percebe como a vida é magnífica, como a vida é perfeita, como a vida é gostosa. E muitas vezes a gente se fecha para a vida, a gente se nega a viver, a gente se nega a se experimentar, a gente se nega a dizer, poxa, realmente eu sou Deus, eu sou a consciência manifestada de Deus. Por que eu tô com medo se eu sou a consciência manifestada de Deus? Deus, fala aí comigo, tira esse medo de mim.
né? Eu quero liberar essa crença não serve para mim, sai daqui, não serve para mim. E a gente se permitir acreditar e ter fé que basta uma palavra para que as coisas mudem na nossa vida. E eu confesso que existem áreas da minha vida que é desafiador até mesmo usar a palavra, porque a crença, ela é tão profunda que quando a palavra entra, ela bate ali naquela barreira da crença e ela volta. Mas aí a gente tem que insistir até que essa palavra entre, dissolva aquela crença e a gente possa se expandir, evoluir, experimentar essa experiência de vida com aquilo que é merecedor da nossa parte, felicidade e paz. E aqui na lição, no trecho número 1, no parágrafo número 1, é como uma oração. Eu não vou ler ela aqui na lição, mas você na sua casa leia. Por quê? Porque ela é uma declaração. É como se você declarasse com a tua palavra, com o teu sentimento, que você compreendeu isso e que você está escolhendo essa forma de viver, que você entendeu isso, que você declara o seu entendimento com relação a você ser a você viver a vontade deste Pai. Então faça essa oração aí na sua casa, no seu tempo, tá bom? E se você gostou da lição, se fez sentido para você, deixe o seu comentário, porque é muito importante aqui no vídeo. Deixe o seu like também, curta o vídeo, porque isso vai ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Gente, aqui no YouTube, para crescer, tem que ter visualização, tem que ter likes, curtidas, tem que ter comentários. Por quê? Porque isso aqui é uma ferramenta que quando curtiu, quando comentou, quando se inscreveu, a ferramenta entende que esse conteúdo é bom. E então, se é bom, ele recomenda para outras pessoas que ainda não conhecem o canal. E é assim que as pessoas vão chegando aqui nesse canal. E eu desejo muito que esse canal cresça, porque realmente eu desejo levar mais esse conhecimento para outras pessoas. Assim que eu terminar as lições do livro Um Curso em Milagres, eu vou trazer muitas outras coisas, muitos outros assuntos aqui para agregar cada vez mais valor nesse canal. Porque quem está recebendo também sou eu. Cada vez que eu estudo essa lição para chegar aqui e gravar um vídeo, eu estou me aprofundando nesse conhecimento. Então, o que eu estou compartilhando aqui com você também está servindo em primeiro lugar para mim. Então, eu sou muito grata por isso, sou grata a você e me ajude a crescer aqui neste canal que é muito importante para mim, é um desejo do meu coração levar esse conhecimento, essa palavra, essas reflexões para muito mais pessoas, tá bom? Então, gratidão e eu te espero no próximo vídeo. Um grande beijo!